mas curas dessa temporada. Você crê nisso? Deus quer curar pessoas nessa temporada. Ao longo dessa mensagem você vai ser edificado numa palavra que vai alimentar o teu espírito, mas ao mesmo tempo que você seja edificado, encorajado a não só viver cura e um milagre na sua vida, mas a também ser alguém que vai orar por pessoas e as pessoas serão curadas. Amém? Então eu vou pedir que você feche os teus olhos. E eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, mas eu vou pedir que você, nesse momento, ore a Deus e diga: Deus, eu quero aprender nessa noite. Eu quero ouvir do Senhor nessa noite. Eu quero receber do Senhor uma palavra. Eu quero receber algo que o Senhor tenha preparado para mim. Por isso, nesse momento, eu peço que o Senhor, Deus, venha gerar nesse lugar, ó Deus, um clima, uma atmosfera de milagres, e que nós possamos, pela sua palavra, sermos conduzidos, abençoados, direcionados a viver milagres, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Eu oro por uma unção, eu oro por um despertamento, Pai, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. A palavra que eu vou trazer, ela é uma palavra que vai tocar você de uma forma especial, vai ministrar a sua vida de uma forma especial. Eu vou pedir que você abra em Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 17 em diante. Amém? Tudo começa com uma oração que eu fiz recentemente. Tudo começa com uma oração que eu fiz recentemente, e essa oração era: Deus, por que nós não vemos milagres extraordinários na nossa geração, na nossa temporada? Nessa temporada. A pergunta, o título da mensagem é como viver milagres, mas a pergunta é: você crê que Deus pode fazer milagres? Você crê que Deus pode operar milagres extraordinários? Quando eu falo extraordinários, eu falo do surdo ouvir, eu falo do cego enxergar, do cadeirante levantar. Léo, eu vou precisar só de um último auxílio, vocês têm que habilitar a edição, que senão ele desconfigura. Então só vai lá dar um clique em habilitar a edição. Nós estamos orando por algumas pessoas aqui dessa igreja com enfermidades graves, inclusive pessoas que estão em cadeira de rodas. Nós estamos orando por pessoas com diabetes gravíssimas. Nós estamos orando, pedindo milagres por pessoas que não ouvem. E eu comecei a orar numa angústia e dizer: Deus, por que essas pessoas não são curadas? Nós até temos alguns relatos de curas, mas são pequenos, e claro que não há diferença. Uma cura de dor de cabeça é uma bênção, mas ao mesmo tempo nós queremos ver tudo que sua palavra promete, tudo que a Bíblia promete, e está na Bíblia, e hoje nós vamos ver. Então minha pergunta é: obrigado, Léo, você é um amado, meu filho. Você crê que Deus pode fazer milagres, sim ou não? Sim. Daí também não vai acontecer muito milagre, né? Nós estamos meio desanimados. Você crê que Deus pode fazer milagres? Sim. Então a pergunta é: quais milagres você tem experimentado no momento? Porque parece que não combina o que nós falamos com a nossa boca e o que nós vivemos no dia a dia. Você crê que Deus pode fazer milagres extraordinários? A minha pergunta é: qual foi o último? Qual foi o último que você viu perto de você, na sua igreja, na sua comunidade, no seu PG? Eu vim denunciar minha própria igreja. Eu vim acusar o próprio pastor, que é líder dessa igreja. Sou eu. Nós não podemos falar de salvação, nós não podemos falar de restauração e de libertação, se nós estamos aqui falando que cremos em milagres, mas os milagres não acontecem nesse lugar.
Então é um confronto para nós. E eu falei para Deus, Deus, cadê os milagres? O que está acontecendo? E Deus me deu uma resposta no domingo. Nós tínhamos orado pelo seu Jair, aqui, num sábado, e no domingo Deus falou comigo. Essa mensagem é a resposta de Deus para mim. Então, te aconselho a prestar atenção, porque foi uma paulada que vocês não têm ideia, certo? Gente, quando nós vamos, por quantas pessoas você ora por dia? Eu quero saber quantas vezes no dia você para no seu trabalho e diz, viu, vem aqui que eu quero orar por você. Quando alguém fala para você, eu estou com um problema sério, crônico de coluna, que eu vou ter que passar por cirurgia, você para e ora por essa pessoa na hora? Ou você diz assim, vou orar por você. Ou melhor, vou pedir para o meu pastor orar por você. Ou melhor, vou mandar uma mensagem para o pessoal da intercessão orar por você. Ou enfim, puxa, tomara que dê tudo certo. Então Deus começou a falar comigo, você crê que Deus pode fazer milagres extraordinários? Por quantas pessoas você ora por dia? Quantas vezes você está na rua e Deus te ministra o coração sobre alguém e você para e ora por essa pessoa? 18 anos pregando, Deus me deu a habilidade de ler semblantes. E a minha impressão é que vocês não andam orando. E aí eu volto o slide. Você crê que Deus pode fazer milagres? Porque, gente, se eu tenho um poder extraordinário disponível para mim pela palavra de Deus, se eu tenho algo extraordinário que Deus liberou, que não é só um poder que um pastor vai ter, que não é só uma pessoa especial que vai ter. Inclusive, esse é o problema do Brasil. Nós colocamos em pessoas especiais a expectativa. Nós queremos viajar para ir a um lugar onde tem uma igreja, nós queremos viajar para ir a um lugar onde tem um apóstolo, um profeta, um pastor. Isso é idolatria. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele liberou sobre a igreja de Jesus um poder extraordinário, para que nós possamos orar por cura. E quando eu falo cura, eu falo também milagres de outras proporções em outras áreas, e nós precisamos viver. E cadê os milagres? Não é uma bronca para vocês? Eu sou o primeiro da fila. O meu general está dizendo, viu, o teu pelotão está falhando em algo. Diz que crê, mas não ora. Diz que crê, mas não é ousado. Diz que crê, mas não vive isso no dia a dia. Não busca Deus nesse sentido. Se dá por satisfeito em viver sem experimentar milagres extraordinários. Por quantas pessoas você ora por dia? Olha só, Deus quer te curar. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Isso é no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Salmo 103, versículo 2 e 3 diz, bendiga o Senhor, a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quantos versículos você vai ver Jesus exausto, curando os doentes? E o que diz o texto para aqueles que leram? O que diz o texto? E naquele dia, todos os doentes foram curados. Tinham dias que não eram todos. Teve lugar que Jesus não pôde curar pessoas por falta de honra. Por falta de honra. E aqui já começa o Senhor a falar ao nosso coração. Será que tem faltado honra em nós? Será que nós temos honrado Jesus, honrado o Espírito Santo? Mas aqui diz, cura todas as suas doenças. Depois, quando nós vamos para Marcos 16, versículo 16, versículo 18, vai dizer assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Nós estamos impondo as mãos sobre os doentes? Às vezes. Esses doentes estão ficando extraordinariamente curados? Não. Então tem alguma coisa errada conosco? Faz sentido? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou explicando a Bíblia. Tem alguma coisa errada conosco? Porque nós somos de uma nação onde nós temos a fé no curandeiro.
aonde nós precisamos de algum homem especial. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quem cura é Deus. A Bíblia está dizendo que a cura pode acontecer a partir de alguém que não é pastor, lá dentro da sua empresa, no dia a dia. Algo natural de Deus. Só que isso nos assusta. Como Deus pode me usar? E quando eu estava buscando a Deus e Deus falou comigo, Ele disse assim: Jonathan, esquece. Você não vai ser um grande homem de milagres, porque eu quero fazer com que você apenas ministre uma igreja que de todos os grupos, de todas as áreas, em todos os lugares da cidade, eles vão ministrar cura. E Deus vai fazer algo extraordinário. E isso vai ser muito bonito, porque nós não precisamos de mais alguém poderoso. Nós precisamos viver aquilo que Deus prometeu no dia a dia. Amém? Vamos lá, gente. O texto diz: imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois, quando nós vamos um pouco adiante, cadê os milagres, né? A pergunta: cadê os milagres? E eu vim orando no domingo, naquele dia, depois que nós oramos pelo seu Jair. Cadê os milagres? Eu falei: Deus, o que o Senhor quer fazer? Como que o Senhor vai fazer? E Deus começou a falar comigo. Eu quero que vocês olhem para esse versículo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos acostumar, dar uma desculpa e seguir adiante. Tem que haver uma indignação em nós. Essa indignação é Deus. Nós queremos ver sinais e prodígios no nosso meio. Nós queremos ver coisas extraordinárias. Nós queremos ver algo, sabe? Nós estávamos orando com o grupo de intercessão, alguns irmãos. Tem alguém aí do nosso treinamento de intercessores? É a turma que está orando. E Deus nos deu uma visão que no nosso próximo prédio, na nossa próxima igreja, vai ter que ter uma sala especial para guardar as muletas e cadeira de rodas. Nós vamos guardar lá, porque as pessoas vão sair sem precisar delas. Mas isso não pode ser só de boca. Eu posso passar mais 10 anos falando a mesma coisa, vocês concordam comigo? Dizendo e fingindo que está tudo bem, mas não está. Eu quero desafiar vocês a nós começarmos. Aí você diz: meu Deus, eu sou um visitante aqui hoje. Então Deus te escolheu para o dia certo. Eu quero desafiar todos vocês, desde crianças, jovens, adolescentes, visitantes, crentes. Eu quero desafiar vocês a orarem fervorosamente para Deus voltar a operar no nosso meio de uma forma sobrenatural, que os doentes ficarão curados, os surdos vão ouvir, os cegos vão ver, os cadeirantes vão levantar, vão andar, vão correr, quem tem problema de coluna vai abaixar, vai levantar. Eu creio em um Deus de milagres. Você crê? Não, nós não cremos. Nós estamos dizendo que cremos. Eu e vocês, nós somos, todo mundo aqui, somos todos cúmplices do mesmo pecado. Falta de fé. E eu vou explicar. Não, gente, quando eu chegar, eu ainda não cheguei no que Deus falou, mas quando eu chegar no que Deus falou, foi uma surra bem dada. Ele é nosso Pai, Ele pode fazer isso. Eu quero começar dizendo: não se amolde, não se acostuma. É normal. É normal isso. Todo pastor que é usado por cura arranca dinheiro das pessoas. Vem uma oração por cura e depois vem a hora do envelope. E o povo está carente, porque o nosso povo é doente. Porque o nosso povo tem problemas que o SUS não dá conta de resolver, não é verdade? E aí se junta esse mercado financeiro da fé. A gente tem charlatões nesse meio. Nós temos idolatria de homens, idolatria de igreja, idolatria de santos, idolatria de tantas coisas. E aí nós que estamos aqui caminhando em piedade, buscando a Deus com honestidade, estamos privados das bênçãos e dos milagres de Deus? Não. Deus quer fazer algo sobrenatural e nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então eu quero desafiar vocês. Gente, eu quero falar algo especial. Vamos fazer história juntos. Vamos orar para ver Deus fazer algo especial nessa igreja. Algo especial em Fraiburgo. Não precisa ter a ver com a nossa igreja. Eu estou falando de milagres que vão acontecer no meio das pessoas, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu estou falando de milagres que vão acontecer através de vocês, através de líderes de pequeno grupo. Vocês creem nisso?
através de líderes de ministério, através de pessoas que vão estar lá no pequeno grupo e vão pôr a mão, e às vezes não vai ser o líder, não vai ser o pastor, não vai ser alguém com um título, porque Deus não precisa disso. Mas Deus quer fazer de novo o que Ele sempre fez. A Bíblia está cheia, os textos bíblicos, você diz, como assim Deus quer curar? Jesus teve um ministério de 3 anos, o que Ele mais fez? Curou doentes. Aí se Jesus tem um ministério de 3 anos e o que Ele mais fez foi curar doentes, e nós somos a igreja de Jesus, o Espírito que ressuscitou Ele dentre os mortos, habita em nós, por que os doentes não são curados? Alguma coisa está errada. Faz sentido? Alguma coisa está errada. Mas daí o cara que tira dinheiro das pessoas, o cara que criou uma estrutura megalomaníaca de idolatria, aí lá tem cura. Aí você diz, mas é verdadeira? Eu posso dizer para vocês, talvez tenham algumas que não sejam verdadeiras, mas muitas são verdadeiras. Deus cura. Tem uma cidade do Brasil onde tem uma grande igreja, uma grande idolatria, uma grande santa, que tem lá vários relatos de milagres. Estão lá. A minha pergunta é, gente, nós estamos aqui procurando caminhar na palavra, pelo menos é o que nós estamos pregando. Eu acredito em você, você está querendo andar na palavra, você está querendo andar em santidade, você está querendo andar com Jesus, você quer uma fé sincera, um lugar honesto, não é verdade? Você quer um lugar honesto, um lugar sincero, um lugar que você possa vir tranquilo, que ninguém está te iludindo, ninguém está te enganando. Mas e os milagres? Deus quer fazer algo extraordinário, e Deus tem nos movido. Deus tem nos movido. Esse ano não é um ano normal, nós recebemos direção, tanto eu quanto o Dudu, que esse ano é uma estação de milagres, e que uma porta estaria aberta para nós, e Deus começou a falar comigo, eu não vou fazer através dos pastores, os pastores também vão viver, porque nós estamos nessa turma, nós fazemos parte dessa família, mas Deus quer fazer algo abundante. Deus quer usar jovens, Deus quer usar crianças, Deus quer usar adultos, Deus quer usar pessoas, Deus quer usar você para abençoar. E talvez você diga assim, pastor, eu caí aqui de paraquedas, mas eu saí daquele culto, eu ainda nem sou batizado, eu nem sei o que é, qual que é o Novo Testamento, qual que é o Velho, mas o pastor falou que Deus quer nos usar para orar, e amanhã, no domingo, no churrasco da sua família, alguém está doente, você vai dizer assim, viu, posso fazer uma oração, posso rezar por você, e aí você reza pela pessoa, ora pela pessoa, e Deus vai fazer um milagre. Mas não é pela minha força, não é pela minha ideia, é por causa do que Deus está querendo fazer. Agora, eu quero entrar na resposta de Deus, o que Deus me respondeu, e eu quero trazer uma palavra, explicando por que não tem milagres no nosso meio. Dá tempo de ir embora, se vocês quiserem, dá tempo. E agora nós vamos ler o texto que vocês abriram aí, Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. Para você entender esse texto, você tem que entender o contexto. Jesus envia 12, depois Jesus envia 72, e todas as vezes que Ele envia os discípulos sem Ele diz para eles, vão, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, libertem os endemoniados, vão em meu nome, e vocês têm poder para fazer isso, eu dou para vocês poder para fazer isso. Esse texto que nós vamos ler, os 72 voltam, e eles voltam empolgados, dizendo, aconteceu o que você prometeu, os demônios se submetiam a nós orávamos e os demônios obedeciam. E eu quero que você acompanhe o que aconteceu, e diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? Amém? Vamos lá. Caminha comigo.
eu prego sobre milagres, no sábado. Algumas pessoas receberam oração, coisas de Deus estavam acontecendo. Eu não estou dizendo que não acontece nada. Eu estou dizendo que não estão acontecendo os prodígios extraordinários. Vocês concordam comigo? Eu vou para de manhã, no domingo, e eu começo a orar, a dizer: Deus, por que não acontece milagres? O que está acontecendo? Nós precisamos, Deus, de muletas, de cadeira de rodas, nós precisamos de pessoas curadas, porque a Tua palavra fala disso. E eu comecei a clamar a Deus. E eu falei: fala comigo, meu amigo Espírito Santo. Meu amado, meu amigo, aquele que me guia, aquele que me orienta em todas as coisas, fala comigo, eu preciso que você fale comigo. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo me levou para esse texto. E saltou aos meus olhos essa parte aqui no slide que está em amarelo. Porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. E Deus falou comigo naquele instante: Jonathan, vocês são uma geração que se colocam numa posição de grandes. Vocês são a geração da tecnologia. Vocês são a geração que prosperaram mais que os pais de vocês. Vocês são a geração que estudaram mais, que tem mais conhecimento, que estão na frente da geração dos pais de vocês, dos avós de vocês, que estão anos-luz na frente das gerações do tempo de Jesus e dos avivamentos. vocês são uma geração com conhecimento, com tecnologia, com informação. Vocês são uma geração rica, uma geração que, olhando para o tempo bíblico, vocês são uma geração de cultos. Vocês têm uma sabedoria que é extraordinária. E Deus começou a falar mais comigo, falou assim: e vocês são orgulhosos, arrogantes. Na verdade, quando estava eu e o Espírito Santo, ele não falava assim no plural, era no singular. Você é arrogante, você é soberbo, você é prepotente. E eu me lembro de ouvir do Espírito Santo claramente, como se ele dissesse assim: não pensa que você sabe culto, você só se acha, você só pensa que é. E aí, o Espírito Santo me abriu os olhos para esse texto que diz o quê? Desse tipo de pessoas, Deus escondeu o poder para realizar milagres. Vocês estão entendendo? Não é que Deus não está operando milagres, é que Ele escondeu. Ele diz: não, daqui. Vocês não vão viver milagres extraordinários. Sabe por quê? Por causa que vocês querem ser grandes. E os milagres e o poder e a unção ficou para quem? Para os pequeninos. Vamos embora para casa, apagar as luzes, vamos todo mundo embora. E aí eu fiz uma oração. Falei assim: está certo você, Espírito Santo. Desde que nós começamos nossa relação, sempre você está certo e eu estou errado. Falei: mas como ser pequeno? Como diminuir? Nós queremos viver o extraordinário de Deus. Nós precisamos viver. Nós estamos no fim dos tempos. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. E os milagres é catalisador da evangelização. Você crê nisso? Através dos milagres, Deus atrai pessoas. Deus muda a história de pessoas. Deus move pessoas. Deus salva histórias e famílias. E foi por isso que Jesus usou os milagres. E foi por isso que Pedro era usado para milagres. Paulo era usado para milagres. Nos avivamentos aconteciam milagres. É porque os milagres, eles são catalisadores da evangelização. Com milagres nesse lugar, nós vamos salvar mais gente, mudar mais história, nós vamos fazer algo extraordinário. Essa cidade não será mais a mesma, vai haver um mover, uma concentração de algo de Deus tão lindo nesse lugar, e vidas serão transformadas. Então eu falei: Deus, como ser pequeno? A minha pregação vai ser dividida em 3 pontos. Vocês perceberam que eu falei a minha pregação como se eu não tivesse começado ainda, né? Vai ser dividida em 3 pontos. 3 formas de diminuir, de ser pequeno. Por quê? Olha aqui, Jesus exulta. Sabe o que é Jesus exulta? É como se Jesus falasse: aleluia! É como se Jesus comemorasse. É como se Jesus, sabe, entrasse em êxtase e Jesus dissesse: Deus, olha só o que Ele está dizendo. Ele está dizendo: Pai, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor
escondeu dos metidos, escondeu dos orgulhosos, escondeu dos sábios, escondeu dos cultos e revelou para os pequeninos, e revelou para os pescadores, para pessoas simples que na época não tinham cultura, não tinham posses. E aí ele termina dizendo assim: porque isso aí te agradou, isso foi do teu agrado. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele quis. Ele falou: o meu poder não vou liberar sobre qualquer pessoa. O meu poder eu vou liberar sobre os humildes, sobre os pequenos, sobre os quebrantados, sobre gente que ninguém dá nada para eles. Para pessoas que parece que não tem expressão nenhuma na sociedade. É esses que eu vou usar. E eu falei: Deus, então, Deus, nos perdoa. E eu creio que isso também é uma mensagem de nos levar a um arrependimento pela metidez, pelo orgulho, pela soberba, pelo jeito que nós achamos que somos alguma coisa. Nós somos carentes de Deus. Nós somos carentes de Deus. E eu falei: Deus, como ser pequeno? E o Espírito Santo falou comigo. Eu amo ouvir a voz do Espírito Santo. Eu amo ouvir a voz do Espírito Santo. É rápido, ela é clara, ela fala de uma forma maravilhosa. E a primeira coisa que ele falou para mim é que para você ser pequeno, como ser pequeno? A primeira coisa foi muito clara. Eu acho que eu estava correndo quando ele falou isso comigo. Ele falou assim: os pequenos oram. Ele falou só isso: os pequenos oram. Minha pergunta para vocês nessa noite é: quanto tempo você ora por dia? Para acordar pedindo para Deus abençoar teu dia, para você se dar bem na vida, pro almoço, que daí alguns já caíram, porque todo mundo ora para o dia dar certo, mas para o almoço vários já não oraram, já começaram a comer. E de noite para agradecer o dia, e dirigindo e lavando a louça. É assim que a gente ora? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, isso aí pode ser bom, parabéns, mas quando você vai para a história de homens e mulheres que viveram vidas piedosas e vidas tremendas, eles agonizavam em oração, eles oravam, eles jejuavam, eles passavam horas trancados no quarto em oração. Homens que foram usados por Deus poderosamente eram homens que acordavam de madrugada, eram homens que estavam imersos no azeite, eram homens que oravam, mulheres que oravam profundamente. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Quem já foi assembleando aqui já leu esse livro, com certeza, que é da CPAD. Eu me lembro da história de que Sadhu Sundar Singh sai lá das montanhas do Tibete e vai para a Europa fazer uma série de estudos e pregações, e durante o período que ele está na Europa, ele começa a se desesperar, e ele começa a dizer: eu preciso voltar para o Tibete, eu preciso voltar para as montanhas lá perto do Himalaia, porque vocês aqui na Europa não têm tempo para orar. É um chá aqui, um café ali, um jantar lá, uma reunião aqui, um culto lá. Vocês não oram? Ele falou isso da Europa, de uma época ainda sem tecnologia. E nós com esse celular, e nós com essa televisão, e nós com esse dia a dia. Quanto tempo você ora? Você quer ser usado por Deus? Então você vai ter que aprender a ser pequeno. E a primeira coisa que os pequenos oram, você diz: por que os pequenos oram? Os pequenos oram porque eles sabem que eles são totalmente dependentes de Deus. Se você quer viver, e agora eu quero trazer isso para a sua realidade, você quer viver um milagre na sua vida, algo que você quer que Deus mude em você, na sua história, na sua família, na sua casa, você quer viver algo lindo na sua família, você vai ter que começar a diminuir, você vai ter que começar a orar. Eu quero desafiar você a orar, eu quero desafiar você a colocar o teu celular em outro cômodo, programado para despertar 1 hora depois, e orar no cômodo sem o celular, por 1 hora. Daí você diz: mas pastor, 1 hora, o que eu vou orar? Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantos desafios você tem na sua vida? Quantos problemas você tem? Quantos familiares você tem? Quantos amigos você tem? Quantas coisas você tem para conversar com Deus? 1 hora é pouco.
Mas você não ora uma hora, sabe por que você não ora? Porque Satanás tem roubado isso da igreja. Qual foi o texto que eu li? Romanos 12:2. Não se acostumem com essa cultura. Gente, não se acostuma. As pessoas estão perguntando: Jonathan, como que você está vivendo sem Instagram? Eu disse: eu estou feliz, eu estou sem inveja, eu estou sem cobiça, eu estou sem perder meu tempo. Durmo mais. Todo dia abro o site de notícia para saber o que está acontecendo no mundo. E durante o jejum abria o YouTube para ver como se faz pizza com massa de fermentação natural. Mas enfim, cuidado com essa cultura que consome toda a sua energia. Cuidado com essa cultura que você não tem tempo para meditar, para ler a Bíblia e não tem tempo para orar. E aí você quer ver algo de Deus na sua vida, você quer ser transformado, você quer ser tocado. Gente, qual é o teu último milagre que você tem para contar? Faz mais de 20 anos, esquece, glorifica a Deus, Deus é louvado. Eu quero que você viva milagres nessa temporada. Que você possa dizer: milagre, pastor, na semana passada eu orei para uma pessoa no meu trabalho, ele foi totalmente curado. Eu orei para uma pessoa na semana passada, no mês passado, ontem, hoje de manhã. Milagres atuais e prodígios extraordinários. Daí você diz: mas por que, pastor? Por um único motivo. Quando as pessoas ouvirem essa história, ou quando você contar o que Deus fez na sua vida, você vai poder dizer: Deus é Deus, Deus existe, Deus é digno, Deus é poderoso, Deus me ama. Sabe o que são os milagres? Os milagres são manifestações do amor e da graça de Deus por nós. Deus nos ama, quer nos curar, quer nos abençoar, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer abençoar você. O Espírito Santo está torcendo pelo seu sucesso. Mas os pequenos oram, e daí Deus falou comigo. Eu vou falar o que Deus falou comigo, para vocês rirem de mim. O Espírito Santo falou assim: parabéns, hein? Fez um jejum aí de 40 dias, mas orou quase nada. Trabalhou todos os 40 dias. Treinou na academia quase todos os 40 dias. Ficou lá na sua casa, ajudou até a fazer comida, fez tantas coisas, pregou, viajou, fez reuniões, tudo, mas orou pouco. Falei: mas Senhor, mas não vai me pedir mais 40 dias ainda jejuando e orando, né? Eu estou com medo, acho que é o que vem pela frente, né? Falei: 21, né, Senhor? 21. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus me confrontou nisso, falou: Jonathan, você está trabalhando muito, orando pouco. Não sou o único aqui nesse auditório, trabalhando muito, orando pouco. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Mas a Bíblia está dizendo que Deus quer usar você para algo maior do que Ele tem usado até aqui, porque você está com a mente limitada, o teu tempo está consumido de trabalho e de tantas coisas, mas você está orando pouco. Meus irmãos, nossos pais espirituais e avós espirituais tinham o joelho calejado. Tinha o joelho calejado. Gente que orava. Agora vai lá ver o que Deus fazia nas igrejas na década de 70, década de 50. Vai ver o que acontecia nas tendas na década de 50. Os caras colecionavam cadeira de rodas. Colecionavam muletas. Oral Roberts, vai ver o que acontecia. Poyang Shu acordava 4 horas da manhã para orar. Um dia a filha do Poyang Shu chegou para ele e falou assim: papai, muito inspirada em você, eu também agora estou acordando às 4 horas da manhã para orar. Ele falou: ah, é? E no outro dia começou a acordar às 3h45. Pessoas que gastavam tempo e energia. Beleza, você não é pastor, você não é pastora, talvez você não vá orar como nós pastores oramos, você não vai jejuar como nós jejuamos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa aumentar teu nível de oração para receber coisas de Deus. E quando você começar a orar, eu desafio você, Deus vai responder. Deus responde orações. Esse é o método, essa é a regra do jogo. Deus é dono da bola, Ele é dono do campinho e Ele é dono dos jogadores. Então, gente, se Ele falou que é para orar, é para orar.
Você vai ver quando você vai para Atos capítulo 4, versículo 31, o que vai dizer em Atos 4, 31? Eles estavam ameaçados, eles estavam sendo perseguidos, então eles oraram, os apóstolos, os discípulos, os crentes primitivos, eles oraram. O que diz Atos 4, 31? Eles oraram, e ao terem orado, ao terminarem de orar, tremeu o lugar que eles estavam orando, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oração libera poder. Quando você ora, você recebe unção. Então nós não vamos viver milagres se nós continuarmos no WhatsApp, se nós continuarmos no Instagram, se nós continuarmos na televisão, trabalhando, comprometidos. Eu quero desafiar alguém que quer fazer história. Eu quero desafiar alguém que quer ver milagres. Eu quero desafiar alguém que vai me ajudar a pôr uma placa: deixa a sua muleta aqui. Eu quero desafiar pessoas a jejuar e a orarem mais, e dobrar o joelho, e colocar o rosto no chão e dizer: Deus, nós não podemos viver sem ver a sua bondosa mão operar. Gente, oração libera poder. Isso, Atos 4:31, quanto mais eles oravam, eles clamaram, e o lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito, e eles anunciavam a palavra. Oração libera unção. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu preciso orar. Você quer ser pequeno? Essa mensagem é muito estranha, né? Não é você quer ser um sucesso, você quer ser grande, você quer ser um grande homem de Deus. Não, você quer ser pequeno? Você vai ter que orar. Daí você vai dizer assim: mas adiante, se eu me tornar pequeno, Deus vai começar a me usar. Porque é claro, eu não sei vocês, com Deus eu trabalho na matemática. Eu digo: Deus, você diz que para os grandes, sábios, os metidos, os cultos, os que se acham, o Senhor escondeu, mas para os pequenos o Senhor revelou. Se eu ficar pequeno, o Senhor me revela? Está escrito. É matemático. Se eu diminuir, o poder aumenta. Se eu me quebrantar, a unção aumenta. Se eu morrer para mim mesmo, mas Deus me usa. Ô louco, hein, gente? Vieram aí, não pagaram ingresso, entraram e ouviram essa ainda, hein? O que vocês ouviram? Não estou sendo abençoado por minha culpa, porque estou orgulhoso. Não estou ouvindo a voz de Deus porque estou soberbo. Eu apanhei e falei: Deus, não vou apanhar sozinho, vou lá na igreja e vou compartilhar com todo mundo. Deus foi tão irônico comigo que eu preguei sobre cura num sábado, no outro fiquei sem vir na igreja porque a Dani estava com Covid. Eu falei: Deus, mas não faz sentido, o que minha igreja vai pensar de mim? Eu não peguei Covid, dessa vez, da outra vez quase morri. Mas Deus quer curar, Deus quer mudar a história. Eu quero me expor o máximo que eu puder, para mostrar para vocês a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e orar. E eu vou dizer para vocês, se nós orarmos... Gente, isso aqui é evangelho tão simples, tão antigo. Isso aqui é evangelho tão feijão com arroz. Se nós orarmos, Deus vai responder. Então por que não oramos? Que loucura nossa, por que nós não oramos? Me ajuda, gente, por que nós não oramos se Deus responde orações? Por que nós não estamos orando? Gente, só pode que nós estamos muito equivocados. Deus responde orações, sim ou não? Sim. Eu creio, Deus responde orações, então por que eu oro tão pouco? Se Ele responde, eu posso orar sobre tudo. Eu posso orar por causa do meu cachorro, eu posso orar por causa do meu carro, eu posso orar pelos meus irmãos, eu posso orar por outro país, eu posso orar pela minha igreja, eu posso orar pela minha cidade, eu posso orar pela nação brasileira, eu posso orar por tudo. Então por que eu não oro? Tem alguma coisa errada conosco. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar a Deus e dizer: Deus, põe sua mão no nosso meio. Vamos fazer história. O dia que os livros estiverem escritos, e lá no livro estiver escrito: o pastor foi no culto, disse que nós estamos todos, nós, inclusive ele por primeiro, errados, porque estamos orando pouco e não estamos vendo os milagres extraordinários. Daquele dia em diante, nós começamos a orar, e nós começamos a jejuar, e nós começamos a nos quebrantar, e a mão de Deus começou a pairar sobre Fraiburgo, Lebon Regis, Monte Carlo, toda essa região. Vai ser bonito, vai ser para a glória de Deus, e nós vamos dizer: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segunda coisa, para ser pequeno, estou com a unção do Gilson hoje, estou com slides.
e às vezes não funciona. Passa para mim, filho, por favor. Filho? Você consegue passar ali? Só apertar o botão para passar? Beleza. 2. Os pequeninos obedecem à voz do Espírito Santo. Então a primeira coisa é orar. A segunda coisa é estar prontos para obedecer à voz do Espírito Santo em qualquer lugar. Ah, mas eu vou passar vergonha. Aí foi bom. Aí deu certo. Vou contar uma história. A Gil está aqui para me ajudar a contar a história. Vou contar a história para vocês. Estava correndo no lago. Eu, o soberbo, né? Jonathan, o soberbo. Correndo, né? Fazendo meu esporte e tal. Gosto de correr. Beleza. Passei por uma menina extremamente confusa, alcoolizada, com a mente toda confusa, suja, atormentada. E eu passei correndo, né? Só olhando, né? E o Espírito Santo falou comigo: não vai parar? Vai passar assim, batido? Aí eu passei, né? Eu estou direto desobedecendo a voz do Espírito Santo, mais uma vez, né? Passei, né? Aí ele falou assim: quer viver curas e milagres, né? Hoje de manhã estava clamando, né? Mas não quer ser pequeno, né? Quer ser grande. Não quer parar, né? Não quer ir ali ver qual é a situação dessa menina. Falei, puxa, Espírito Santo, mas daí também você está pegando pesado, porque eu não sei o que eu vou fazer, a menina está atormentada, o que eu vou fazer? Dei uma volta, né? 1 quilômetro e 800 metros. E aí já peguei meu celular, mudei a playlist. Estava ouvindo umas músicas antigas do mundo, umas músicas mundanas, antigas, aquelas flashback, né? E aí já mudei para umas músicas de oração, de fé, som do reino. Já pensei, já vamos começar a criar um clima aqui. E aí fui correndo, né? E fui vendo, e pensando assim, não, mas agora a menina já deve ter até ido embora, né? Já pensando, né? Daí deu boa, daí eu me esquivei, né? Aí cheguei, a menina estava atormentada. Parei, porque o que o Espírito Santo estava falando comigo é que os pequeninos, eles obedecem à voz do Espírito. A partir de hoje vocês estão pegos. Vocês vão ouvir a voz do Espírito todo dia, em todo lugar. Vai caber a vocês obedecer ou não. E eu falei para ela, posso orar por você? Ela falou, pode. Coloquei a mão na cabeça dela. Aí o lugar que nós estávamos é um lugar que o pessoal fica fumando maconha. É uma região ali. O pace cai quando você passa por aquela região, por causa do cheiro, você já dá uma diminuída na velocidade, né? Você fica mais alegre, você fica, né? Enfim. E aí, era fim da tarde, a galera estava ali, fumando aquele baseadinho, um pessoal estava ali, organizando já os trabalhos do comércio ali perto, pizzaria, coisa arada. E aí eu parei e fui orar pela menina. Quando o lago cheio de pessoas correndo, era fim da tarde, um dia ensolarado, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, endemoniou, pau, já deu um grito e já quis fugir. E eu, no impulso, agarrei no braço dela. E aí a cena foi a menina gritando, tentando escapar, e eu segurando o braço dela. Todo mundo ali do campinho começou a olhar, o pessoal da pizzaria começou a olhar, os que estavam correndo começaram a olhar, e a menina se batendo, e parecia que eu estava fazendo uma coisa contra ela, e eu falava assim, viu, eu só quero orar por você, deixa eu orar, tal, tal, e ela me solta, me solta, me solta. Daí eu soltei. Aí ó, a cena, todos os caras do baseado lá sentados, o pessoal olhando, ela longe de mim, ela fazia assim, ó. Eu falava assim, vocês vão sair de dentro dela em nome de Jesus, vai sair todo mundo na ordem que vocês entraram. E aí o pessoal do baseado pensou, né? O que ele tem? Com certeza é um nível. Mas quando eu olhava para ela e falava isso, a cara espiritual dos demônios era aquela cara de fúria, era aquela coisa, tudo. E aí eu comecei a orar, e aí eu comecei a sentir a necessidade de ter uma mulher para me ajudar. A Day não estava comigo, e eu pensei, eu estou agarrado com essa menina aqui na rua, a menina está gritando, eu estou puxando a menina, e uma hora estava com a mão na cabeça, outra hora estava segurando o braço, falei, isso aqui não vai ficar bom. Nisso, eu estava sentado no chão, conversando com a menina, chegou a Gil. A Gil chegou,
pastor, está tudo bem, o que está acontecendo aqui? Falei, Gil, vamos orar por ela. E começamos a orar, eu e a Gil, daí ficou mais confortável. Deus enviou a Gil para aquele momento. E nós começamos a orar por ela. Uma mente confusa, muita ação do diabo. Conforme a oração começava, o bicho pegava, a coisa acontecia. E uma hora eu estava sentado, agarrado naquela menina, a Gil do meu lado orando. E o Espírito Santo falou comigo assim, parabéns, está no caminho, quer viver milagres? Começa a obedecer à voz do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui da parte de Deus para dizer que isso não é uma mensagem só para mim. Isso é uma mensagem para todos vocês. Porque se sairmos todos daqui, atentos à voz do Espírito, para orar pelas pessoas em qualquer lugar, nós vamos ver milagres. Vocês creem? Vocês creem nisso? Oramos, passamos um tempo, depois liberamos ela, e agora eu estou esperando as informações, porque parece que a prefeitura está fazendo alguns movimentos ali para levar algumas pessoas que pediram ajuda para a clínica de recuperação, e parece que essa menina está na lista. Eu estou falando com o Bruno, tentando ver se é verdade, mas naquela hora eu senti, eu até compartilhei isso com o Adriano, com a Morgana, eu senti, nós temos que ter mais do que só oração, tem que ter um chuveiro, tem que ter um lugar, tem que ter uma casa, tem que ter alguma coisa, tem que ter mais, a igreja vai ter que ser mais intencional, nós vamos ter que mudar vidas. A nossa mesma igreja, Igreja Batista, na Cracolândia, nós temos um trabalho chamado Cristolândia, vidas sendo transformadas. Gente, nós somos a igreja de Jesus, aonde a gente passa, vidas têm que mudar. Um amém do Dudu, um aleluia da Dai, mais 2, 3, murmúrio. Nós somos a igreja de Jesus, aonde a igreja passa, vidas têm que ser transformadas, mudadas para sempre, elas têm que ser felizes, abençoadas, prósperas, porque nós somos a igreja de Jesus. Você crê nisso? Amém! Nós precisamos viver milagres, e esses milagres têm que ser através das nossas mãos. Você quer ser pequeno? Você precisa começar a obedecer à voz do Espírito. Aonde você estiver. E o Espírito Santo, ele não está preocupado com a sua reputação. Quem estava preocupado com a reputação era Saul, que queria agradar. O Espírito Santo não está preocupado com a reputação. O Espírito Santo quer te usar para feitos, prodígios extraordinários. Para terminar, última forma de ser pequeno, pelo menos por hora. Foi o que eu aguentei. Foi o que eu aguentei. Última forma de ser pequeno. Os pequenos dão a Deus a glória. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Nós não temos pretensões. Nós não temos pretensões de ter pessoas iluminadas aqui nesse lugar. Jesus é a luz do mundo. E se nós estamos com Cristo, e se você está aqui em cima dessa plataforma, ou embaixo, ou trabalhando, não faz diferença. Nós não queremos aqui criar uma estrutura onde você vê uma pessoa mal, liga para o pastor, pastor, por favor. Nós queremos que você ore, nós estamos impulsionando você, nós estamos abençoando você, nós estamos declarando, os PGs vão ser lugar de cura, lá nas casas, Deus vai fazer coisas extraordinárias, em empresas vão acontecer milagres, Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque Deus é Deus, e Ele quer usar todos. Ele não quer usar pessoas, porque se começa a ser o Dudu, se começa a ser o John, se começa a ser alguma pessoa, daqui a pouco nós estamos igual aquelas irmãs de algumas igrejas, que gente, sinceramente, não difere nada do benzimento. Não, você pega uma foto e vai na irmã fulano de tal, não vou falar os nomes aqui que eu sei, as irmãs que oram pelo pessoal. Aí você pega a foto e vai na irmã, aí a irmã vai estar lá, orando, falando com uma voz... É macumba gospel, é mandinga, é benzimento. Não. Pessoas que saem de cena e dizem, olha, eu até orei por você, eu estava lá no dia que Deus fez isso, mas é Deus.
Nós oramos por uma atmosfera de adoração, de oração, que você entre nessa igreja e seja curado, mas esquece o nome Vida Plena Hall, esquece, porque esse nome não tem poder, já provamos, faz 18 anos, não estamos curando ninguém. É Deus. Você quer ser usado por Deus, você tem que aprender a dar a Deus a glória, a dar a Deus a honra, a dar a Jesus o mérito. Então nós vamos ter que, como igreja, antes de recebermos essa unção, essa graça, esse privilégio de sermos usados pelo reino de Deus, nós vamos ter que aprender a dar a Deus toda a honra e toda a glória. É Jesus, e somente Jesus, e somente Deus Pai, e somente Deus Espírito Santo, que merece a nossa adoração. É Ele que cura, é pelo sangue derramado no Calvário, é Jesus, e só a Ele toda a honra, toda a glória, é a Ele que merece toda a adoração, e os holofotes são para Ele, e não para homens. Nós vamos pôr uma foto do Dudu na fachada da igreja. Nós não vamos fazer isso, gente. Nós não vamos pôr nossa foto. Não é isso. Na verdade é que na igreja aparece a Mari, o Emerson e o alemão, né? O Lucas começou a aparecer aqui agora nas imagens. Lá ainda vou. Amém. Vocês estão entendendo? Eu quero doutrinar vocês como igreja e dizer, se alguém for abençoado por algum milagre, é Jesus. Não tem pastor poderoso, não tem nada, não tem nada em nós, somos seres humanos, e precisamos de Deus, e precisamos da graça de Deus. E eu vou dizer para vocês, eu termino essa mensagem dizendo, eu creio que Deus quer fazer algo maior, melhor, diferente, de outro nível na sua vida, na minha vida, nessa igreja, nessa cidade, no seu trabalho, na sua casa. Eu creio que tem pessoas aqui que vão ser curadas. Vocês creem nisso? Mas para isso nós vamos ter que abandonar a nossa postura de soberba, de orgulho. Nós vamos ter que abandonar, nós vamos ter que descer, nós vamos ter que nos colocar no nosso lugar e dizer, viu, nós não somos ninguém, não podemos nada, mas Deus, escutem isso, gente, Deus, a tua palavra diz que o Senhor quer curar. Então eu, como pregador, eu tenho que vir aqui e dizer o quê? Deus quer te curar. E Ele quer curar agora, e Ele quer curar essa semana. Deus quer usar você para curar outros e abençoar outros, e Ele quer fazer isso nessa temporada. Você crê nisso? Aí você diz, meu Deus, parece que o pastor está pregando, é tão simples. É simples, mas está escondido de você, está escondido de mim. Deus não está revelando para nós. Por que não está revelando para nós? Porque nós precisamos descer. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, nós precisamos voltar a colocar a cabeça entre os joelhos como Elias e clamar diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus, que era o Filho de Deus, clamava, e clamava com lágrimas no tempo da sua vida aqui na terra. Jesus orava chorando, clamando com lágrimas. Por que você não ora? Nos perdemos, precisamos voltar ao Evangelho. Eu convido você a ficar em pé. Eu quero convidar você nessa noite a sair daqui curado, em nome de Jesus. Mas eu quero convidar você a sair daqui também indignado, dizendo, Deus, eu quero ver os teus sinais. Eu quero escrever a história. Eu quero fazer parte do mover de Deus. Eu quero fazer parte da história da igreja cristã, a igreja de Jesus, na nossa cidade, na nossa região. Eu quero que você, se você puder e quiser, fechar seus olhos agora, e começar a orar, e começar a falar com Deus, e dizer, Deus, eu tenho uma enfermidade, talvez seja você, que está aqui dentro hoje, tem uma enfermidade, ou talvez você tenha algum familiar doente, ou talvez você tenha algum amigo doente, e você vai dizer, mas que vergonha, como que eu vou orar por alguém? E eu vou dizer para você, você vai pôr a mão na pessoa, você diz para ela, posso fazer uma oração por você? Você vai pôr a mão na pessoa e você vai dizer assim, Senhor, eu estou aqui com meu amigo João,
E o João está com um problema grave de coluna, ele precisa de uma cirurgia, e eu quero orar para que o Senhor ponha a mão nele agora, a sua mão, Deus poderosa, e que o Senhor tire toda doença, e toda doença saia, em nome de Jesus. Cura o João, amém. Amém? Se tiver um João aqui agora, recebe em nome de Jesus. Amém? Você vai orar e você vai confiar que se você tiver com o teu coração quebrantado diante de Deus, pequeno diante de Deus, Deus vai responder. Eu vou chamar nosso time de intercessão, todos os nossos intercessores do nosso treinamento de intercessão, todos os nossos líderes de pequenos grupos, e nós vamos orar por todos que quiserem oração nessa noite. Antes eu vou fazer uma oração única, por todos presentes. Após essa oração, se alguém precisa ir embora, se alguém tem algum compromisso, precisa ir, vocês vão estar liberados. Mas, todos que quiserem receber oração nessa noite, nós vamos orar por você. E já quero dizer ao nosso time de intercessores, pequenininho, gente, todo mundo humilde, o menor vai ser o mais ungido hoje, amém? Se você está nesse culto e tem alguma doença, pode ser qualquer doença, qualquer enfermidade, nós vamos orar por você. Mas nós vamos orar por você. Eu tive uma visão, eu vi a Maria, filha do Vande e da Cris, segurando os exames de que ela não tem mais diabetes. Aleluia, glória a Deus. E eu vi a Maria viajando e contando esse testemunho em vários lugares ainda. É disso que eu estou falando, de alguém vir aqui e dizer, eu estava com câncer, oraram por mim, está aqui os exames, eu não tenho mais câncer. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Meus irmãos, se você está aqui hoje, tem algum problema na perna, tem algum problema nas costas, alguma dor crônica, alguma doença, alguma enfermidade, pode ser depressão, pode ser tormento, pode ser o que for, qualquer mal em sua vida hoje, nós vamos orar por você. Nós estamos ungindo aqui as mãos, nós vamos orar por você. Antes eu quero orar por todos, põe sua mão no seu coração. Eu quero orar por todos vocês. Nós vamos com o Dudu, nós vamos liberar uma atmosfera de Deus aqui nesse lugar, através da adoração. Então nós vamos cantar por um pouquinho, eu vou orar por todos, e depois de orar a oração por todos, aqueles que querem receber uma oração específica, vem até aqui à frente, fala para um dos nossos intercessores, e eles vão orar por você e vão ungir com o óleo. Vamos criar uma atmosfera de adoração. Você pode repetir comigo, se você puder pôr a mão no seu coração e dizer assim: eu creio que Deus é o mesmo que no passado fez tantos milagres, vai fazer de novo, em nome de Jesus. Amém? Por que você crê? Porque a Bíblia diz, porque a história da igreja conta isso. Porque no Antigo Testamento diz, porque para o povo no deserto diz, porque nos Salmos diz, porque em Isaías 53 diz, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fomos curados. Porque quando Jesus veio, Ele curou, e quando os apóstolos foram liderar a igreja, eles curaram. Quando houve avivamentos, houve cura. Nós cremos porque é uma promessa, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas nós queremos nos tornar pequenos de novo, nós queremos nos tornar humildes de novo, nós queremos nos tornar quebrantados de novo. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo isso nessa noite? Tem alguém com desejo de ver as obras e os prodígios de Deus? Tem alguém que quer ver um milagre? Você pode crer nisso nessa noite? Aleluia! Vamos gerar uma atmosfera de adoração nesse lugar. Já comece a colocar a sua dor, já comece a colocar a sua enfermidade diante de Deus, já comece a colocar
a área da sua vida, ou por quem que você quer orar nessa noite, ou por algum vício que você quer ser livre, ou por alguma coisa que Satanás está te destruindo, te fazendo mal, e você quer orar nessa noite. Oh, aleluia! Diga-se comigo: e menos de mim. E menos de mim. Sim, vamos dizer, sim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Se você quer receber oração, pode vir. Está liberado, venha receber em nome de Jesus, aleluia. Mas pode vir, nós vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Deus, e me coloco na sua presença, Senhor, junto com os meus irmãos e junto com essa igreja. Nós nos humilhamos pelos anos que passamos, ó Deus, tão acomodados, pelos anos que aceitamos viver uma vida superficial, viver uma vida na média, mediana, medíocre. Mas hoje nós oramos por algo diferente. Nós oramos, Senhor, estende as suas mãos para curar, estende a sua destra soberana, poderosa sobre esse lugar para realizar milagres. E nós oramos, sejam curados enfermos, sejam curados todos os enfermos, sejam livres todos os possessos, todos os atormentados. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos que algo sobrenatural aconteça nessa noite. Nós oramos, ó Deus, por testemunhos e testemunhos de milagres extraordinários. Nós oramos por documentos médicos, nós oramos por testemunhos documentados, nós oramos por sinais e maravilhas. Eu oro agora para que todo doente nesse lugar seja curado em nome de Jesus. Eu oro que vários tipos de enfermidade, eu oro que sejam curados em nome de Jesus. Nós declaramos câncer, saia em nome de Jesus. Dores crônicas, saia em nome de Jesus. Depressão, saia em nome de Jesus. Colunas, seja curada, seja restaurada em nome de Jesus. Pernas, articulações, rins, fígado, pâncreas, nós oramos em nome de Jesus. Estômago, nós oramos a Deus por todo o sistema, a Deus respiratório, reprodutivo. Nós oramos por cada célula, por cada articulação, e nós oramos em nome de Jesus. Surdos, ouçam em nome de Jesus. Nós oramos por milagres, Deus. Nós oramos para que nessa noite o Senhor faça milagres e que todos nesse ambiente sejam abençoados e impactados pelo que Deus quer fazer nas vidas aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você quer receber oração, você vem aqui na frente. Se não, você está liberado nessa noite. E que Deus te abençoe e que você possa viver uma vida extraordinária, abundante, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que o me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que o me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinito
pedir.